Presta atenção na tela do Abordo Notícias e sempre explosivo. Aí está Gilmar Mendes cutucando o capiroto com a vara curta. Meus queridos, ele se levantou como um guerreiro para poder destruir a Magnitsky, coisa que ninguém no mundo conseguiu. Gilmar Mendes vai conseguir. Será? Tenho as minhas dúvidas e eu vou contar tudo aqui para você. Jurista critica Gilmar Mendes por ataques à lei Magnitsky. O nome dele é André Marsiglia. Ele afirma que o ministro do STF busca confronto com os Estados Unidos ao invés de atuar como conciliador. Concordo com o doutor André Marsiglia. Exatamente, meus queridos. Exatamente. Ele, por ser o decano do STF, por ser ali o ministro mais velho, né? Deveria buscar o caminho da paz, deveria buscar o caminho para melhorar a situação, sobretudo em cima desse assunto, tá? Sobretudo em cima desse assunto. Beleza? O que acontece? A gente está vendo aí por onde o ministro passa atacando a lei Magnitsky. O jurista André Marsiglia, ele avaliou nessa semana a posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, sobre as sanções da lei Magnitsky adotadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Em declarações públicas, Marsiglia afirmou que o magistrado tem buscado um confronto com Washington ao invés de exercer um papel de conciliador. Segundo o jurista, Gilmar poderia assumir uma postura de mediação diante das tensões diplomáticas, mas tem insistido em discursos de enfrentamento. Lamentavelmente, ele poderia ser a via conciliatória, porque é um dos poucos capazes de fazer esse gesto, de estender a mão, de entender politicamente a relevância desse momento, mas não. Ele vai para o confronto e agora diz que nós estamos num neocolonialismo digital, o que é uma bobagem muito grande. Repito, a gente está num colonialismo judicial. As críticas presentes em vídeo nos perfis do especialista nas redes sociais fazem referência às recentes manifestações de Gilmar Mendes, que classificou as sanções norte-americanas como uma forma de neocolonialismo digital. No mesmo modo, defendeu a necessidade de discutir alternativas legislativas no Brasil para reagir às medidas. Marsiglia lembrou que em 2019, com a abertura do inquérito das fake news, o Supremo tem exercido forte protagonismo sobre a vida política do país. Estamos sob mando do STF há 6 anos e meio, é o que disse o André Marsiglia. Meus queridos, a gente sabe muito bem, tá, que o ministro Gilmar Mendes buscou esse caminho. Muito provavelmente o ministro será o próximo da lista, tá? Paulo Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro tem afirmado isso. O ministro é o próximo da lista. E o Paulo Figueiredo fez uma avaliação sobre o comportamento do ministro, sobre a lei Magnitsky, e não tem escapatória. A Europa tentou tomar a mesma medida que o ministro está tentando tomar. Não tem escapatória. Não se tem escapatória. Vamos ouvi-lo aqui. Cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas?
Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a lei Magnitsky na sua plenitude por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações dos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela lei Magnitsky como U.S. persons e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem e que se tornou pública hoje ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é impressionante. Diz, está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, a honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, a honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezado secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo OFAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e do devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos, com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil, cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros, e estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando o juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o ministro Alexandre de Moraes? 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm a autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Security Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais,
o Federal Reserve ou o FSOC para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? E diz assim: a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedentes. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Ih, rapaz! Até onde, hein? Tá, então, esse é o Paulo Figueiredo, dizendo que o Congresso dos Estados Unidos exige a lei Magnitsky com força total. A pergunta que fica é até onde a Faria Lima e seus integrantes estariam dispostos a defender o sancionado Alexandre de Moraes e, em breve, Gilmar Mendes. Tá chegando agora, comenta 14. Comenta 14. Comenta se você gosta desse canal, comenta eu amo esse canal. Comenta 14, faça o seu comentário e vamos juntos aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Presta atenção nessa notícia bombástica. A gente vai continuar falando aí sobre sanções, mas antes eu preciso te falar sobre isso daqui. Bolsonaro não vai conceder entrevista a podcast, é o que diz Flávio Bolsonaro. O senador afirmou que a orientação partiu da defesa de Jair Messias Bolsonaro. A declaração foi publicada em sua conta oficial no X e o Flávio explicou que para uma entrevista ser possível, haverá necessidade de estabelecer condições específicas, por exemplo, que seja ao vivo e com a garantia que suas cautelares não serão agravadas conforme o que ele responder. Armadilha, meus queridos, eu fiz a live aqui falando, é armadilha. O que estavam montando para o Bolsonaro é armadilha. Eu não estou dizendo que o apresentador estava criando uma armadilha para Bolsonaro. Não, não é isso. Veja bem, tá bem? Não é isso. Embora
Eu acho que o Bolsonaro deveria estar dando entrevista em outros canais. Auri Verde, por exemplo, do nosso amigo Pitoli, onde o Bolsonaro falava toda semana antes de receber aí essas imposições de Alexandre de Moraes. A própria Veja, a própria Folha de São Paulo, pelo alcance maçante dessas empresas, tá bem? Mas, se fosse um podcast ou uma entrevista ao vivo, poderia ser aí na Rádio Auri Verde, por exemplo. Aí eu ouvi algumas pessoas dizendo bem assim, não, porque eu ouvi o Pitoli questionando, né, que Alexandre de Moraes deveria autorizar a fazer lá na Rádio Auri Verde. Aí algumas pessoas comentando, não, falando da Rádio Auri Verde, o Bolsonaro não estaria furando a bolha, e o Bolsonaro precisa furar a bolha. Gente, o Bolsonaro agora, ele pode abrir uma live de casa, se o Alexandre de Moraes autorizar, todo mundo vai ver, todo mundo vai usar corte, Folha de São Paulo, CNN, Globo, e o UOL, Poder 360, Metrópolis, todos vão usar os cortes para poder se informar daquilo que o Bolsonaro tem para falar. E eu, particularmente, eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem que cair nessas armadilhas, tá bem? Não. Mas eu acho que o Bolsonaro precisa falar algumas coisas, porque é tanta gente falando em nome dele, é tanta gente falando pelos cotovelos. Tem notícia que eu nem trago aqui, porque é dose, você dá uma notícia, daqui a pouco você tem que desmentir a notícia, você, não, isso aqui, entendeu? Eu filtro algumas coisas, espero, tá bem? Espero aí o próximo passo, tá bem? Isso, né, é agir com responsabilidade. E o que acontece agora? A situação é o seguinte, vou trazer aqui o corte lá da Timeline, onde o próprio Alan dos Santos e os amigos aí da Timeline, lá do Boletim da Noite, informaram, né, que poderia ser aí uma tremenda de uma armadilha, e eu vou repetir esse vídeo aqui pra você. É que liberaram o Bolsonaro pra poder fazer a entrevista. Tem que ser gravado, tem que ser submetido ao Alexandre de Moraes. Caramba, o regime militar voltou? Ele tem que assistir e ele tem que autorizar. Pegadinha, pô. Porque se o Bolsonaro não dá entrevista e fica na dele, o Moraes vai dizer assim, eu autorizei, ele que não quis. É isso aí. Hã? Se ele dá entrevista, o Moraes vira e fala assim, atentou contra o Estado Democrático de Direito, cadê na papuda agora? Preso. Esteja preso. Acabou. Óbvio. Coisa mais óbvia Porra, do mundo. pegadinha na cara de pau o negócio, Marcos. Aí ele recusou? Não, e aí o maluco lá, que é o desse podcast aí, que eu não sei porque que tem tanta gente que confia nesse cara. Qual que é o nome? Não sei. Falando lá assim, como é que é? Não entendo como que a direita não quer deixar que o presidente fale, como assim? Aí dá vontade de perguntar, você garante que o Bolsonaro não vai ser preso? Você garante? Então garanta aí. Garanta aí, fala assim, ó, se ele for preso, eu vou preso junto com ele. Aí beleza. É fácil, né? No dos outros é fácil. O cara faz um videozinho, né, se colocando como vítima, a direita malvadona. Não, a direita quer proteger o Bolsonaro, é só isso. Você vai garantir que o Moraes não vai prendê-lo por algo que ele diga no seu podcast? Você consegue garantir isso? É uma coisa simples, né? Muito simples, muito simples. Só não entende ou é retardado ou tá de maldade. Mentira que foi no Café com Ferre. Claro que foi. Porra, pra merda. Mas, nego, eu até hoje eu não entendi por que as pessoas confiam nesse cara. O cara só dá bola fora e se coloca de vítima. Não consigo entender de onde o pessoal. Mas ele deu a entrevista ou não deu a entrevista? Não foi só permitida a entrevista agora. Ele não gravou. Não, permitido ainda nem decidiu. Daquele jeito. Daquele jeito lindo e maravilhoso. O Moraes vai ter que ser gravado, o Moraes tem que autorizar. O Moraes podia dar lá um texto, as respostas, né? Podia escrever as respostas. Isso seria melhor. Tá aí, meus queridos, parabéns então ao Jair Messias Bolsonaro, que tomou a melhor atitude em ficar quietinho na dele, tá bem? Não dar essas entrevistas agora. Bolsonaro tem as suas exigências, que seja ao vivo, que seja, tá bem? Que não ofereça risco às cautelares, que Bolsonaro não sofra consequência daquilo que ele falar. Obviamente, né? O Bolsonaro não vai falar aquilo que é sigilo. Mas eu acho que tudo o que éramos para nós ver, nós vimos.
na condenação do Bolsonaro, a gente viu no voto de Alexandre, a gente já viu no voto do Dino, Zanin, Carmen Lúcia, e vimos até no voto do Luiz Fux. Obviamente que o Bolsonaro não iria comentar aquilo que é sigilo de justiça. Mas tem a Oeste também. E a Oeste está questionando a autorização para entrevistar o Felipe Martins, que foi negado. Você se lembra disso? Foi negado. Mas, presta atenção. Nada a acrescentar, Paula. Apenas deixar uma pergunta para o Alexandre de Moraes, reafirmando se ele vai responder ao nosso questionamento para a entrevista com o Felipe Martins. Ele deu de ombros. Ele falou não, se eu não me engano, para o Estadão, para a Folha. Mas para a Revista Oeste ele não falou nem sim, nem não, nem talvez. Então aqui nós estamos mais uma vez perguntando, questionando, solicitando o ministro Alexandre de Moraes para uma entrevista com o Felipe Martins. Ele também pode colocar essas cautelares todas aí, não pode falar do processo, até porque o Felipe Martins é uma pessoa extremamente inteligente, bem conectada com Washington. Ele tem muito a falar sobre a política americana como um todo e nós gostaríamos de saber, fazer alguns questionamentos para uma entrevista normal, Ele não respondeu até hoje, fica aqui mais uma vez a nossa solicitação. Nada a acrescentar. Mas o Bolsonaro falar num podcast pode... Só que daquele jeito, tem que passar pela mão do nosso imperador brasileiro. Ai. Presta atenção aqui, meus queridos. PGR pede arquivamento de inquérito contra Bolsonaro e Braga Neto pelo 7 de setembro. Não importa mais. Olha, importunação de baleia, inquérito do 7 de setembro, joia, cartão de vacina, tudo isso daqui cai. Eles já conseguiram o que eles queriam. Não é? Eles já conseguiram o que eles queriam. Já conseguiram. Bolsonaro, eu acho que ele está envolvido ali nos 4, caiu esse agora, ou 5 inquéritos. É perigoso ele ser absolvido em todos, É perigoso o Bolsonaro ser absolvido em todos. Obviamente, a gente que conhece o trabalho do Bolsonaro, a gente que conhece, inclusive, comenta 22 aí, você que acredita na inocência do Bolsonaro, você que quer um Bolsonaro livre, comente 22. Bora lá, comenta 22. É Bolsonaro livre ou não é? Comenta 22 aí, meu amor. Tá gostando do programa de hoje? Comenta, eu tô gostando. Eu estou gostando. Vamos voltar a falar agora sobre as sanções dos Estados Unidos da América. Isso daqui não dá pra fugir desse assunto. No nosso canal tem falado muito, repetido diariamente. Nós estamos acompanhando passo a passo, vírgula a vírgula e trazendo com exclusividade para você. Diretor da Polícia Federal acusa brasileiros no exterior de intimidarem autoridades. Andrei Rodrigues reage às pressões internacionais e defende provas contra Bolsonaro. Esse perdeu o visto, Perdeu, mané, numa mola! O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acusou brasileiros no exterior de tentarem interferir nas investigações sobre os atos do 8 de janeiro. Em entrevista publicada nesta sexta-feira, dia 3, pelo jornal A Folha de São Paulo, ele afirmou que 3 locados buscam intimidar as autoridades. Sem citar nomes, Rodrigues fez referência ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Ao comentarista Paulo Figueiredo, ambos viajaram aos Estados Unidos para denunciar ilegalidades no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos, rapaz, até as matérias aqui da Oeste tem hora que dá umas mancadas. Luiz Bastitella é o nome do autor do título, do texto. Ambos viajaram aos Estados Unidos para denunciar irregularidades. O Paulo Figueiredo tem 10 anos, que ele mora no mesmo endereço nos Estados Unidos, Como viajaram para fazer isso, É cada uma que me aparece, mas vamos lá, tá bem? Esse é um momento que há de passar de um outro país achar
que pode intervir em questões internas do Brasil. É o que disse Andrei Passos Rodrigues. Rodrigues, ele ocupa o comando da Polícia Federal desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde então, tem alternado falas moderadas com declarações incisivas sobre os eventos ligados ao 8 de janeiro. É da turma, né? É da turma, foi também sancionado pelos Estados Unidos e está clamoso, né? Reclamão. Imagina, o diretor-geral da Polícia Federal não pode ir para os Estados Unidos da América. Pois é, meus queridos. Seguimos juntos aqui no nosso programa, para você ligado na programação do A Bordo, onde você estiver aqui com a gente. Seguimos juntos aqui no nosso programa. Presta atenção. STJ critica sanções dos Estados Unidos ao ministro Benedito Gonçalves. Mais um que perdeu o visto americano. STJ critica sanções dos Estados Unidos ao ministro Benedito Gonçalves. O tribunal lembra que a atuação do magistrado na condenação de Bolsonaro e defende independência do poder judiciário. Tá sentindo, né? É aquela velha história. Publicou textão, meus amores, reclamou pra lá, reclamou pra cá. É porque está sentindo. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, classificou como injustificáveis as sanções que o governo dos Estados Unidos aplicou ao ministro Benedito Gonçalves. Em nota, em seu site, a Corte se manifestou nesta quarta-feira, dia 1º, em defesa do magistrado. Na última quarta-feira, dia 1º. As medidas resultam na atuação de Benedito em processo contra o ex-presidente Bolsonaro, entre elas o de inelegibilidade, pelo menos até 2030. Em 2023, o magistrado participou do julgamento que condenou o adversário de Lula por abuso de poder econômico e político. Na ocasião, Benedito ganhou notoriedade ao afirmar: a missão dada é missão cumprida. Quem não se lembra, né? No comunicado, o STJ destacou que pressões externas contra o ministro fragilizam o sistema de justiça. Segundo a nota, pressionaram ameaçar julgadores ou seus familiares na esperança de que mudem ou distorçam a aplicação da lei, fragiliza, deslegitima a essência e um sistema baseado no princípio de que a lei vale e deve valer igualmente para todos, sem privilégios ou perseguições. Chororô danado, meus amores. Chora mais, pode chorar mais um pouquinho. É cristal quebrado, não adianta tentar colar. Para você se achegando agora, sejam bem-vindos ao nosso programa. Muitíssimo obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Continue colaborando, ajudando o A Bordo Notícias. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você possa ter essa noção aí de ajudar o nosso programa, que você entenda a nossa necessidade, precisamos da sua colaboração. A próxima notícia está na tela. Eduardo Bolsonaro admite candidatura à presidência em 2026. Ele afirmou ao SBT que só desiste da disputa se o pai Jair Bolsonaro entrar na corrida eleitoral. E, meus amores, Eduardo Bolsonaro é como o pai mesmo, né? Encrenqueiro que só ele. Vou trazer aqui o corte desse vídeo, tá bem? Dele falando exatamente disso que eu acabei de divulgar, a matéria da Oeste para você. Eu acho que existe uma fatia da sociedade brasileira que quer o retorno do Bolsonaro. Eu acho que há um espaço, há robustez numa candidatura, né, com o sobrenome Bolsonaro. Eu acho que eu estou no meu terceiro mandato, eu acho que eu sou uma pessoa que é conhecida da sociedade. Coloco sempre as minhas opiniões à disposição
do escrutínio público, e eu acredito que nós estamos no momento em que eu estou maduro o suficiente. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar, né, na condição que Bolsonaro está hoje, que eu considero na condição de refém, nós não podemos exigir dele que seja feita uma livre tomada de decisão. Então, assim sendo, se as estratégias, né, dos nossos opositores é forçar Bolsonaro a tomar qualquer tipo de decisão, eu estou aqui tendo que me retirar da corrida presidencial, o que ficará caracterizado não como uma democracia, mas sim como uma ditadura, o Brasil. E vai sofrer as consequências de uma ditadura, provavelmente. A única possibilidade de eu não me candidatar é a candidatura do meu pai, né, do presidente Jair Bolsonaro, que não vejo motivo nenhum para que ele esteja preso. Se nós estivéssemos numa democracia normal, ele seria o candidato natural. Mas, na impossibilidade disso ocorrer, eu apresento o meu nome. E eu adianto aos nossos opositores que, caso eles forcem Jair Bolsonaro, que hoje em dia está na condição de refém, a tomar uma decisão, que obviamente não será uma decisão livre, eu ainda assim permanecerei disposto a lançar a minha candidatura. Eu quero ser a pedra no sapato de um sistema. Eu quero forçar o regime brasileiro a se expor e ter que me tirar da canetada de uma corrida presidencial. E a gente já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Muito bem, meus amores, esse é o Eduardo Bolsonaro botando pra quebrar aqui no nosso programa. Você que está chegando agora, não se esqueça de ajudar a gente com o like, dar uma força aqui no nosso programa. Eduardo Bolsonaro também diz que o potencial de transferência de voto do seu pai é quase 100%, o que faz com que a sua candidatura seja robusta. Eu vou destacar esse trecho aqui da entrevista do deputado, que eu achei muito importante. É importante a gente se ligar nesse assunto aqui, porque muitos querem os votos de Bolsonaro, mas não estão querendo o Bolsonaro. Não é? Querem Bolsonaro preso, querem Bolsonaro fora e querem os seus eleitores. Presta atenção, tá na tela. Já viu, através de diversas pesquisas, que o potencial de transferência de votos de Bolsonaro é quase de 100%, o que faz com que a nossa candidatura seja robusta o suficiente. Nós somos muito fortes na rede social, né? Eu acredito que a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar a várias pessoas do Brasil. A gente já teve no passado do Brasil, mesmo antes das redes sociais, né, na virada do século XIX para o XX, nós tivemos, 100 anos atrás, um presidente que foi eleito, mesmo estando fora do país. Então isso daí não seria novidade. Mas, mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através digital e agora ele o faz por carta rogatória, né? Talvez esteja querendo adequar o seu código de processo penal pessoal ao verdadeiro código de processo penal. Mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília. Então veja a situação que está ocorrendo no Brasil, né? Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente eu não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu estou vendo sair, ser publicado na imprensa. Mas quando ele faz isso, fica uma situação muito estranha, porque eu não posso ser líder da minoria porque eu estou nos Estados Unidos. Mas para ser notificado judicialmente, então vale dizer que eu sou deputado e pode me notificar no meu gabinete em Brasília? Então veja que incoerência que expõe ainda mais que o Brasil não tem lei, né? O Brasil, cada juiz do STF tem na sua cabeça o ordenamento jurídico que entender melhor para ele. Muito bem, meus queridos. Captou, né? Pois é, rapaz. Tem uma jogada aí, né? Tem uma jogada aí. É para acelerar o processo contra o Eduardo, né? É para acelerar, porque o Moraes poderia intimá-lo por carta rogatória, né? Pronto, igual fez agora com o Paulo Figueiredo. Demora, né? Pode demorar. Ah, entendeu? Pode demorar. O engraçado, gente, disso tudo, sabe, tem um lado engraçado, né? O promotor de justiça, perdão, como é o nome, gente? O oficial de justiça tentou intimar o Eduardo e disse, não deu para intimar o Eduardo porque o Eduardo tá nos Estados Unidos. Sério? Só agora você percebeu? O Eduardo tá nos Estados Unidos?
Tipo, ele foi notificar e descobriu que o Eduardo está nos Estados Unidos. Na tela, sem anistia não haverá eleição em 2026, diz Eduardo Bolsonaro. Que é isso, nosso querido Eduardo, botando pra quebrar? Na tela do Aborda Notícias, Eduardo ainda criticou a flexibilização da proposta de anistia. Relator do projeto da Câmara se encontrou com o líder do PL na terça-feira, dia 30/10. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para comentar o projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. Ele afirmou, na última quinta-feira, dia 2, que flexibilizar a anistia soa como suavizar a vida de ditadores e que só respeitam o que temem. A anistia é o mínimo, é a defesa tolerável da democracia. Querem flexibilizar a anistia, soa como suavizar a vida de ditadores, só respeitam o que temem. Sem anistia não haverá eleição em 2026, escreveu Eduardo. Na tarde da última terça-feira, o deputado Paulinho da Força, relator do projeto da anistia na Câmara, encontrou-se com lideranças do PL para abrir um diálogo sobre o texto. O parlamentar tenta emplacar o PL da dosimetria, que se limitaria a reduzir penas na contramão da anistia, que prevê o perdão amplo aos condenados pelas manifestações. E não é isso que a gente quer, não é? O que nós queremos é a anistia ampla, geral e restrita. Há uma mega convocação, tá bem? Para acontecer muito em breve, tá bem? Eu quero dividir tela aqui com o banner, tá bem? E o que acontece, meus amores? Nós queremos a anistia. É como o Eduardo disse, é anistia, é tudo ou nada. Com a anistia, a gente vai ter Bolsonaro disputando a eleição para presidente em 2026. A gente vai ter Eduardo Bolsonaro disputando a eleição para o Senado, ou de deputado federal mais uma vez, pelo estado de São Paulo, tá bem? O que nós queremos é anistia ampla, geral e irrestrita. Justiça para todos os presos políticos. Junte-se à grande caminhada. Acontece no dia 7 de outubro, nessa terça-feira próxima, a partir das 16 horas, em frente à Catedral de Brasília. Vai ser um evento maravilhoso. Nós, desse canal, estaremos transmitindo, estaremos mostrando para você tudo o que acontece ou o que acontecerá nesse dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao Abordo. Está comigo, comenta 38. Quem quer anistia já, comenta anistia já. 38, não é o calibre de um revólver, né? É apenas a minutagem aqui, o tempo do vídeo, para que eu possa saber que você chegou até aqui comigo. Comente 38. Eu vou ver depois o seu comentário, viu? E alguns, né, eu consigo até responder. Anistia já, justiça para todos os presos. Na terça-feira acontece em Brasília esse ato, não só por Bolsonaro, não só pelos políticos, mas também por todos aqueles presos políticos do nosso Brasil, tá? Sejam todos bem-vindos. Mandar um abraço todo especial para Gladys. Parabéns pelo seu aniversário. Felicidades 1000. Amamos você, nossa rainha, tá bem? Daqui a pouco eu vou fazer uma homenagem aí pra Gladys, beleza? Presta atenção aqui, tá na tela. Carlos critica políticos que prometem indulto a Bolsonaro em 2026. Filho do ex-presidente repreende figuras da direita e chama de enganação proposta de perdão judicial. Não vai rolar. O Alexandre de Moraes já falou que vai derrubar. Eles, o STF, derrubaram o indulto que o Bolsonaro deu lá para o Daniel Silveira, alegando o quê? O que alegaram, Fábio? Que o presidente era próximo do Daniel da Silveira. E se o Tarcísio, o próprio Eduardo, se outros derem esse perdão, que são próximos ao Bolsonaro, eles não irão considerar. Eles vão considerar inconstitucional, porque
a pessoa que recebe a graça, segundo eles entenderam assim, não pode ser próxima do presidente. Entendeu até aqui? Então, segundo eles não vão aceitar. Segundo o próprio Carlos, isso não vai funcionar. É ilusão. Quem prometeu? Zema, Caiado, nós tivemos também o próprio Tarcísio de Freitas dizendo isso, que seria o primeiro ato dele, dar o perdão, e não funciona. Isso não é o caminho. O caminho, ainda digo, repito, é a anistia ampla, geral e irrestrita. Carlos Bolsonaro registrou boletim contra a manifestação do MTST. O filho de Jair Bolsonaro procurou a polícia alegando risco à integridade física após ato em sua casa no Rio de Janeiro. O MTST, aquela turma que trabalha pra caramba, que não invade, que não, fazem atos violentos, estiveram em frente à casa do vereador no Rio de Janeiro. Ele registrou esse boletim na Polícia Civil, alegando que militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto teriam promovido atos em frente à casa dele. O parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que as manifestações estariam colocando sua integridade física em risco. O boletim foi registrado nesta sexta-feira, dia 3. Acabo de registrar o boletim de ocorrência sobre os fatos ocorridos em frente à minha residência, envolvendo integrantes do MTST e seus alinhados, que expõem possibilidades de derivações criminosas e risco à minha integridade física. Ele agradeceu. O vereador intensificou as articulações políticas para garantir a candidatura ao Senado pelo estado de Santa Catarina em 2026. Ele, o filho 02, quer deixar o Rio e se lançar a um novo estado, segundo a apuração do portal Metrópolis. Certíssimo. Tem que se blindar dessa gente maluca mesmo. Tem que se blindar dessa gente maluca mesmo. Pessoal, se você pode, por favor, ajudar o nosso programa, é muito interessante você abençoar o canal aqui. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, né? Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Abençoe o nosso canal, fortaleça aqui o Abordo Notícias. Pix para você ajudar. 11 95275 3898. Você dá uma moral gigantesca aqui para o nosso programa. Presta atenção. Estados Unidos realizou operação contra narcoterroristas perto da Venezuela. Segundo Trump, embarcação carregava drogas suficientes para matar de 25 a 50 mil pessoas. Rodou, né? Olha aí. Mais uma explosão. O Trump divulgou o vídeo de novo ataque contra barco na costa da Venezuela. De acordo com o secretário de Guerra dos Estados Unidos, 4 pessoas morreram no ataque da costa venezuelana. Na verdade, meus queridos, os Estados Unidos declarou guerra ao narcotráfico. Pode fazer incursões terrestres, operações terrestres dentro da Venezuela. Nicolás Maduro é nesse momento que ele tem que colocar a viola em caco, está com o orifício retal super fechadinho, não passa nem sinal de Wi-Fi. Por quê? O Trump tá chegando com tudo. O Trump, gente, não trouxe essas embarcações. Ele não trouxe à toa, não. Ele vai combater o narcoterrorismo. Mas quem é o chefe do narcoterrorismo é o ditador Nicolás Maduro. Narcotraficante, vagabundo, sem vergonha, da pior espécie. Rapaz, ele vai explodir tudo lá mesmo, vai capturar esse vagabundo. Vocês anotem o que eu estou falando. Obviamente, o Trump não vai fazer uma guerra contra a Venezuela. Não. Ele vai fazer uma operação
contra o narcotráfico e vai acabar prendendo o Maduro. Escreva o que eu estou te falando. O Comando do Sul, que é responsável também aí pela região, ele divulgou o vídeo de fuzileiros navais carregando armamentos em caças F-35B para combater o narcotráfico. Olha os equipamentos, hein? Eu vou colocar a música aqui, o vídeo tem música, mas para não correr o risco de direitos autorais, vou colocar um rock aqui, de nossa autoria, que não dá direito autoral, beleza? Aqui, ó, presta atenção no vídeo, olha aí. Engraçado, né? Só esse míssilzinho aí é maior do que o Brasil. É maior. Só esse míssilzinho aí na asa do avião, ele é maior do que aquele que o Brasil exibiu, né, no desfile de 7 de setembro. Olha aí. Olha aí que poderoso, hein? Olha isso. É tiro, porrada e bomba, meus amores, contra o narcotráfico. Alô, Maduro! Coloca a viola em cá com Maduro. Maduro já arruma um lugar debaixo da saia da sua mãe que o Trump tá chegando. O Laranjão está chegando com tudo. Alô, Lula, alô, Dilma, coloca também a barba de molho, não adianta esconder debaixo da saia da mãe, o Trump também está chegando. A gente já falou sobre isso, vou recitar aqui novamente. O governo Trump pode reabrir investigação contra Odebrecht nos Estados Unidos da América. Procurador assistente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos questiona omissões e cobra explicações sobre o acordo assinado na Lava Jato. Fizeram um acordo de leniência para não seguir, né, lá com os processos e tal. Foi considerado que, na época do Barack Obama, 2016, Dilma presidente do Brasil, Lula envolvido até o pescoço, suborno, o maior suborno estrangeiro na história dos Estados Unidos da América. O atual secretário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi e falou: opa, tem um negócio errado aqui, ó, tem um negócio estranho. Chama o secretário do Departamento de Justiça, o DOJ, na época do Obama, chama o cara lá. É por isso, minha gente, se você, né, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, ó. É por isso que quando essa turma, igual o Gilmar Mendes, se levanta contra a Lei Magnitsky, e é engraçado que o Alexandre arrumou um advogado, né? O Alexandre tá meio paradão, meio quieto sobre a Magnitsky, né? Deixou pro chefe. E aí, o que acontece? O que nós temos? O Trump fez tudo direitinho. Quanto tempo nós ficamos falando de Lei Magnitsky aqui? Explicando o que é, vai chegar, passou por quatro departamentos. Departamento de Tesouro, Departamento de Justiça, Departamento de Estado, aí um outro lá que eu não me lembro qual o nome. Eu sei que, né, foram 4 e eu me lembro de 3. Departamento de Tesouro, de Justiça. Tesouro é o financeiro, né? Tesouro, de Justiça, Departamento de Estado, que é do Marco Rubio. Então eles tem que fazer o negócio bem feitinho. Porque amanhã ou depois, Trump não estando no governo, né? Que não caia a Lei Magnitsky e também que ele não seja questionado a respeito disso. Então,
querer encarar a Lei Magnitsky é furada. Não adianta. Olha aqui, ó. Agora, são pessoas do governo Trump cobrando pessoas não do governo Biden. Olha quanto tempo já se passou. Barack Obama, Trump, Biden, Trump de novo. O Trump é aqui, ó. Tá pegando mutreta lá do secretário do Barack Obama. Então é por isso que é preciso deixar a Lei Magnitsky tudo certinho. Não fazer nada ilegal. Não fazer nada ilegal. Por quê, minha gente? Amanhã ou depois, para que não haja questionamento, para que não hajam questionamentos futuros. Então é tudo feito corretamente, feito direitinho. Quer saber mais? Se cancela esse acordo de leniência, se eles reabrem a Lava Jato nos States. Alô, Dilma, Lula, Odebrecht, que virou o Novo Nord, depois, se eu não estou enganado agora, voltou a usar o nome, né, de Odebrecht. Meus queridos, isso vai dar gostoso, né? Isso vai dar bom demais. Eu tô aqui louquinho para te dar as informações, que elas venham, que elas aconteçam, prosperando ou não. Esse é o meu papel, de trazer as verdades para você ligado no nosso programa, onde você estiver aqui na programação do Abordo Notícias. Está gostando do programa de hoje? Deixe seu comentário aí, leva para frente todo o nosso conteúdo aqui para você ajudar o nosso canal. Uma última informação aqui, né? Não importa muito, né? Mas tá aí. Desaprovação de Janja ultrapassa 60%, mostra pesquisa. O percentual representa um aumento de 11 pontos desde julho, sendo o maior registrado desde maio do ano passado. Maravilhosa, né? Aproveita para fazer o L, não é isso? Aproveita para fazer o L. É a mais amada do Brasil, não é? A mais composta. Sabe de uma coisa? Agora ela assumiu uma missão que é aproximar-se dos evangélicos. Você não ouviu errado, não. Ela assumiu uma missão de viajar pelo Brasil e aproximar os evangélicos de Lula. Ela nem é evangélica. Ela nem é cristã. Ela é de uma outra religião. Se ela quisesse viajar o Brasil para que as religiões de matrizes africanas se aproximassem, as pessoas, né, dessas religiões se aproximassem de Lula, ok. Não é estratégia errada, né? Nada contra. E nada contra também, não é? A gente vai ver agora se esses evangélicos vão cair na lábia de Luiz Inácio Lula da Silva, depois de ver tudo que está acontecendo nesse país. Depois de verem os rumos que esse país está ganhando. É aí que eu quero ver, tá? Então ela tem uma desaprovação de 60% da população brasileira. 60%. E ela, como eu disse, ela não é cristã, tá bem? Ela é de matriz africana. E, meus queridos, até reza, né? Olha aí. Agora ela está fazendo o papel de aproximar os cristãos do marido. Meus amores, último ano de governo é uma merda. Tá? Se você acha ruim até agora, agora começam-se as pautas eleitoreiras. Agora começam as pautas eleitoreiras. É a aprovação do aumento do imposto de renda de 5 mil, promessa de campanha, que ele veio cumprir agora, depois de 2 anos e 10 meses, tá?
essa situação da escala do 6x1, que pode acabar no Brasil, tá? Não sei se eles vão colocar 5x1, como é que vai ser. A gente sabe muito bem que é muito populista isso. É muito populista. Tem gente de direita que deve estar amando isso daí. Fala, não, eu trabalho de segunda a sábado. Pô, vou trabalhar de segunda a sexta. Vou trabalhar de segunda a sexta, por exemplo. Deixa eu ver aqui qual é a proposta, né? Pra gente não ficar falando pelos cotovelos, né? A proposta é acabar com a jornada de 6 dias de trabalho por um dia de descanso, dando mais folgas para o trabalhador. A ideia é garantir mais qualidade de vida e reduzir a carga semanal. Deixa eu ver aqui quantos dias da semana de trabalho e quantos de folga. Isso é muito populista, gente. Vocês vão ver isso daqui ganhar força total, tá? Olha só. Eles estão tentando migrar para 5 dias de trabalho e 2 de folga por semana. O modelo semelhante já é adotado em muitos países. Segunda a sexta de trabalho, fim de semana livre. É bem populista isso. E eu vou falar um negócio para você. Há uma grande possibilidade de passar e parlamentares que... parlamentares de direita vão também entrar nessa. Escreva o que eu estou te falando aí. Em breve, a gente vai ver eles entrando nessa discussão. É muito populista. É muito melzinho na boca do povo, porque eles querem ganhar a reeleição. Lula, todo mundo já está dizendo, seus ministros, o último a afirmar isso foi o Haddad, que ele vai para a reeleição. Ele vai para a reeleição, tá? Deixa eu mandar um abraço todo especial. Nós estamos já no dia 4, mas nesse dia 3, ela está comigo, a nossa querida Gladys. Ela fez aniversário e eu quero dar os parabéns para você, nossa rainha maravilhosa. Tem música para celebrar? Claro que tem. Hoje é seu dia, Gladys, vamos celebrar. Com alegria e força todos vamos cantar. Do céu ao Brasil sua luz sempre vem. Você é nossa guerreira, a rainha do bem. De parabéns pra você, Gladys, é o seu dia. Com amor e esperança, com fé e alegria. Happy birthday to you, rainha do coração. Que Deus te abençoe e te dê proteção. Você ama o Brasil, torce pela nação. Com Bolsonaro e família é firme no chão. No abordo notícias modera com paixão. É força que inspira a luz da união. De parabéns pra você, Gladys, é o seu dia. Com amor e esperança, com fé e alegria. Happy birthday to you, rainha do coração. Muito bem, essa é a nossa querida Gladys. Deus abençoe, minha flor. Felicidades mil, bonita. Tem até 2 versões aí da música. Parabéns à nossa rainha. Obrigado por tudo, por estar sempre com a gente. Hoje é o seu dia, Gladys, vamos celebrar. Com alegria e força todos vamos cantar. Do céu ao Brasil, sua luz sempre vem. Você é nossa guerreira, a rainha do bem. Maravilha, Gadeza, parabéns, Deus abençoe sua vida. Fez aniversário, né, ontem, no dia 3, né?
nessa sexta-feira, tá bem? Parabéns, bonita, Deus abençoe sua vida. Você que está acompanhando o nosso canal, dê os parabéns para a nossa querida Gladys, tá bem? Muita luz, muita prosperidade, muita paz, obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa que está sempre com a gente, cuidando desse canal, ajudando na moderação, ajudando também, cuidando do Aborda Notícias. Muitíssimo obrigado. Compaixão é força que inspira, a luz da união. E parabéns pra você, Gladys, é o seu dia com amor e esperança. Parabéns, 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 minha linda, Deus abençoe. Amo você, você sabe muito bem, sabe que aqui em casa todo mundo te ama, o André, a Ana, a Sara, a minha esposa, a Gleice, a diretora, ama você também, todos nós aqui amamos você. Um ótimo dia, um ótimo final de semana abençoado para você, com muito amor, com muito carinho. Deus abençoe. Olha a Patizinha aí também, botando pra quebrar. Feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente. Você é maravilhosa. Beijos, te amo, Gladys. Ela é maravilhosa, não é? Tonhão das Tretas. Parabéns, Gladys. Valeu, meu querido Tonhão das Tretas. Jussara Esquincalha colocou aí. Beleza, os comentáriozinhos de bolo, Estados Unidos, dançando, bailarina. Show de bola, Jussara Esquincalha. E eu amo todos vocês, está dizendo a nossa querida Gladys. Parabéns, bonita, felicidades mil. Você sabe o quanto nós amamos você aqui nesse canal. Lá do coração do Brasil nasceu Gladys, a rainha. Obrigado, hein, bonita. Felicidades mil pra você. Hoje vive em terras longe. Pra você ligado aqui comigo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o nosso programa, levar pra frente todo o nosso conteúdo. É bênção que você faz por mim, é bênção o que você traz até esse canal. 11 952 753898 é o nosso Pix para você ajudar o Aborda Notícias.